Bem-vindos todos vocês a esta aula. Que bom que você está assistindo. A aula de hoje vai ser a última nesta série sobre as viagens do apóstolo Paulo e várias pessoas que foram convertidas ao longo dessas viagens. E na semana que vem nós vamos fazer uma revisão de toda essa série para você poder testar o que você se lembra daquilo que você aprendeu. E a lição de hoje é uma lição muito interessante, também é uma lição que crianças menores podem entender bem hoje, então preste bem atenção. Eu sei que às vezes as lições são um pouco difíceis para crianças pequenas, mas hoje eu acho que vai ser uma lição bem interessante também para os menores, quanto também para as crianças que já são um pouquinho maiores. Para começar esta lição, nós vamos ler no Novo Testamento uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a um homem chamado Filemão. E nós vamos ler a carta inteira. É uma carta curta que nós vamos ler agora, a carta a Filemão, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, a casa de Filemão. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Santos aqui quer dizer pessoas salvas, pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vocês perceberam
que Paulo, escrevendo a Filemon, ele escreveu sobre um homem chamado Onésimo. Nós vamos aprender sobre ele hoje. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Mas não pense que ele era maltratado, não. Filemon não tratava mal seus escravos, seus servos. Ele os tratava muito bem. Ele era um homem muito bondoso, um homem muito paciente, um homem que confiava em seus servos e seus escravos. Ele os tratava muito bem. Ele até estudava a Bíblia com eles. Como nós lemos, a igreja em Colosso, onde Filemon morava, se juntava na casa de Filemon. Reunia-se na casa de Filemon e, com certeza, os escravos sempre foram convidados para os cultos. Filemon, porque ele tratava também seus escravos e servos bem, ele mesmo sabia muito bem que ele era um pecador. Ele começou a entender, quando Paulo estava em Colosso, que ele era um pecador. Ele começou a ouvir o Evangelho, as pregações de Paulo, e ele começou a entender, e começou a ver quão miserável ele era diante de Deus. E Filemon se arrependeu dos seus pecados. Ele confessou todos os seus pecados ao Senhor, e ele confiou no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, como a única pessoa, o Filho de Deus, que podia perdoar seus pecados, tirar a culpa e fazer dele uma pessoa nova. E assim que aconteceu, Filemon foi uma pessoa transformada. Deus mudou seu coração. Agora ele não amava mais o pecado, agora ele servia ao Senhor. E por isso ele também começou a ser uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa com seus servos. Então Onésimo, ele estava num lugar muito bom. Ele poderia estar num lugar muito, muito pior, onde ele seria maltratado, mas ele estava na casa de Filemon, bem tratado. Mas Onésimo não se sentiu bem. Onésimo, ele queria a liberdade. Ele achava que ele estava preso e que lá fora da casa de Filemon, no mundo afora, seria tudo muito melhor. Ele teria liberdade. E ele começou a ficar ingrato, e ele começou a desejar sair da casa de Filemon, mas ele não tinha como sair. Então, tristemente, Onésimo começou a roubar dinheiro de Filemon, o homem que tanto confiava nele. Ele começou a roubar dinheiro e esconder dinheiro. Até que um dia ele tinha juntado o suficiente, ele fugiu. Escondido, ninguém viu, ninguém percebeu no início. E ele fugiu e ele foi para muito longe. E ele foi viajando. Ele queria chegar até a cidade de Roma, uma cidade muito grande e importante naquela época. Ele fugiu. E ele tinha dinheiro, então ele tinha muitos amigos, e ele conseguiu fazer muitas coisas que ele não conseguia fazer antes. Tudo que ele não podia, ele começou a fazer. Mas também ele começou a pecar muito. Ele começou a fazer muitas coisas que não agradam a Deus. Ele queria viver como se Deus não existisse, como se Deus não estava vendo ele. E ele começou a pecar. E quando o seu dinheiro acabou, o que ele teve que fazer? Ele teve que roubar novamente. Ele teve que inventar maneiras de poder comer. E estas maneiras não eram maneiras muito boas. Ele teve que se envolver com muitos pecados, com crimes, com pessoas que não se comportavam muito bem, até com pessoas perigosas talvez. E ele começou a se sentir mal de novo, ele perdeu seus amigos, seu dinheiro tinha acabado. Aí ele foi até Roma. Foi uma viagem longa. E quando ele chegou lá, ele viu as construções tão grandes dessa cidade especial, tão bonita. Mas à noite,
Ele não teve onde dormir e ele tinha que dormir na rua. Ele dormiu com pessoas bêbadas, com pessoas que estavam envolvidas em todo tipo de coisa ruim, pessoas criminosas, pessoas perigosas, e Onésimo começou a fazer as mesmas coisas para poder sobreviver. E ele ficou muito triste. Aquela liberdade que ele tanto queria, ele não estava achando. Ele começou a perceber que, na verdade, as pessoas estavam tão tristes, que as pessoas eram cruéis e gananciosas e podres por dentro, e que ele mesmo também era assim. E ele começou a ver que mesmo que ele fugiu de ser escravo de Filemão, ele era um escravo diferente. Ele era escravo do pecado, ele não conseguia parar de pecar. Ele percebeu que ele era escravo do pecado e que ele não conseguia fugir do pecado, que ele não conseguia se libertar do pecado. Ele não conseguiu. E ele começou a se sentir triste, ele começou a se sentir miserável, culpado. E nós não sabemos como, mas de alguma forma Onésimo chegou na casa de Paulo. Procurou o apóstolo Paulo, que nessa altura estava preso em Roma, numa casa. Ele estava preso, mas ele podia receber visitantes, ele podia pregar, ele podia conversar com muitas pessoas. Então Onésimo também foi até a casa de Paulo, porque uma vida só de crimes e problemas para poder sobreviver ele não queria mais. A sua consciência também estava acusando ele, que ele estava pecando, desagradando a Deus. Ele foi de encontro com Paulo, ele foi para a casa de Paulo. E lá, como um dia seu dono Filemão tinha ouvido, Onésimo começou a ouvir o Evangelho. A mensagem que fala que o Senhor Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, desceu do céu para este mundo para resgatar e libertar pecadores como ele. Que o próprio Filho de Deus queria salvar ele do pecado, queria mudar seu coração, queria até transformar ele e perdoar os seus pecados, e que ele seria diante de Deus como uma pessoa que nunca tinha pecado. Ele começou a desejar muito esta salvação que nós chamamos. Ele desejou ser transformado e ele começou a confessar seus pecados ao Senhor. Também aquele pecado de roubar de Filemão, todos os outros pecados que ele tinha cometido ao longo do caminho, seu orgulho, seu desejo de querer viver sem Deus, tudo isto. Ele orou ao Senhor e confessou estas coisas, tudo ele falou ao Senhor. Ele não escondeu mais nada, ele revelou ao Senhor quem ele realmente era e que ele precisava de um Salvador, que ele precisava ser mudado, que ele desejava ser uma pessoa diferente, que ele cria no Senhor Jesus Cristo, sabendo que somente Ele, o Filho de Deus, pode fazer todas estas coisas, pode salvar, pode perdoar, pode transformar e dar a vida eterna. E Onésimo pediu ao Senhor por isso, em toda sinceridade, com todo o seu coração, e o Senhor respondeu suas orações. E Onésimo, como tinha acontecido com Filemão, agora Onésimo também foi uma pessoa transformada, uma pessoa salva, uma pessoa diferente que agora amava a Deus. E ele começou a ajudar o apóstolo Paulo, e foi muito bom para o apóstolo Paulo. Ele serviu muito, que foi de grande ajuda para o apóstolo Paulo. Mas os dois, o apóstolo Paulo quanto Onésimo, sabiam que tinha uma coisa que Onésimo ainda tinha que fazer. Ele já pediu perdão ao Senhor, ele já recebeu um novo coração, mas ainda tinha uma coisa para ele fazer.
E isso foi voltar para Filemon. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemon. O apóstolo Paulo conhecia Filemon e escreveu aquela carta que nós acabamos de ler. Essa carta, ele falou sobre Onésimo, ele falou como que Onésimo foi salvo e que Onésimo agora foi como se fosse um filho para ele e de grande ajuda, mas também que ele queria voltar a Filemon para retribuir, dar de volta aquilo que pertence a Filemon. Onésimo era o servo dele, o escravo dele, e também o dinheiro que tinha roubado, o apóstolo Paulo disse que ele ia devolver, que ele ia pagar o que Onésimo tinha roubado. E Onésimo foi com esta carta do apóstolo Paulo: caro Filemon, Onésimo agora é mais do que servo, um irmão amado. Ele agora é seu irmão Filemon. Vocês têm o mesmo Pai, Deus. Vocês dois foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Recebe ele como um irmão, não mais como um escravo. E nesta carta o apóstolo Paulo fala mais uma coisa sobre Onésimo. Ele fala: o qual, Onésimo, em outro tempo te foi inútil. Ele não serviu para nada. Ele só roubou e foi embora. Mas agora, a ti e a mim, muito útil. Onésimo, esse nome Onésimo significa útil. Agora ele realmente é útil. Ele pode servir junto com você ao Senhor na igreja. Recebe ele como irmão. Recebe ele como pessoa totalmente transformada. Não é maravilhoso? E com certeza Filemon recebeu ele. E ele foi gracioso para com Onésimo, como o Senhor tinha sido gracioso para com eles. Então, por que esta carta está na Bíblia? Só para nós ouvirmos sobre esta história interessante, sobre a vida de Onésimo, de Filemon? Não. Esta carta está na Bíblia e nós precisamos ouvir sobre Onésimo para nós aprendermos que o Senhor Jesus Cristo é tão bondoso que Ele perdoa qualquer pecador que vai a Ele. Que Ele perdoa e transforma qualquer pessoa, qualquer criança que vai até Ele para pedir perdão. Qualquer criança, qualquer adulto que confia nele, que confessa que somente o Senhor Jesus Cristo pode mudar o nosso coração, pode transformar a nossa pessoa, pode nos remover a nossa culpa do nosso pecado que nós cometemos contra Deus. E aquele castigo que nós merecemos por causa do nosso pecado, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos poder saber que Ele levou sobre si este castigo que nós merecemos. Ele morreu na cruz. Lembra? O próprio Filho de Deus, ele morreu, não porque ele tinha feito algo de errado, mas ele morreu para que pecadores podem viver, podem ser perdoados. E aquele castigo nós não precisamos sofrer, ele já sofreu. Então esta carta foi escrita para encorajar você a buscar o Senhor Jesus Cristo, a pedir por perdão por todos os pecados que você já cometeu, nos seus pensamentos, nos seus atos, nas coisas que você fez, as coisas que você não fez, que você deveria ter feito. Tudo isso o Senhor pode tirar de você, Ele pode limpar você destas coisas e te fazer uma nova pessoa. E você pode ser uma pessoa útil, igual Onésimo, para servir ao Senhor, para falar de Cristo a outras pessoas. Então, que esta lição seja de grande encorajamento para você. Você talvez já entendeu que você é um pecador, você talvez já tem pensado muito sobre isso. Então, você pode saber hoje que o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Salvador muito bondoso, que perdoa qualquer pecador, qualquer criança que vai até Ele, em oração, pedindo por perdão. Que Deus te abençoe.